é agora o líder por pontos perdidos do campeonato, porque o Melver tropeçou de novo em casa. Tinha sido com o Grêmio e agora com o Vascão. Depois de ter jogado na quinta-feira à noite, o Felipe Luiz ele justificou a sua escalação na saída de bola do Diniz. Aí ele me quebrou. Não, tive que colocar jogadores descansados, até aí tudo bem. Porque não sei o quê, papapá. Porque para aguentar a saída de bola do Vasco. Aí não, Pipo. Até o Coringão foi lá e ganhou, Piper. Aí não podia. Dona Maria. 6 desfalques. O Flamengo tem uma seleção, 2 seleções, 3 seleções aí. Por causa da saída de bola do Vasco, Piper. Aí não. Então, é o seguinte, galera. Às vezes, quando o técnico quer explicar muito, aí é que ele se confunde e piora tudo. Porque, veja, quando o Palmeiras ganhou no sábado, e eu critiquei demais os programas do outro centro de curso, internet e tal, a história de começar o jogo com 10 reservas, todos os jogadores de linha. Eu sou muito contra isso, no caso de times que estão disputando títulos. Eu, em momento, mas não vou defender isso, mas nem sob tortura. Em relação, por exemplo, ao São Paulo, está lá no meio, é diferente. Mas Palmeiras e Flamengo, hipótese alguma. Aí o Palmeiras ganhou. Mas puxa vida, o Abel é um gênio, tá vendo só? Ele poupou o time e tal, não sei o quê. Muito bem. Aí o Felipe Luiz vai e começa o jogo com 5 jogadores que iniciaram a partida contra o Estudiantes. Ou seja, na minha concepção, ele fez melhor que o Abel, né? Então, ele preservou aqueles caras que apresentavam mais sinais de desgaste. E ele tem alguns jogadores, por exemplo, o Emerson Royal e Varela, que obviamente não são jogadores assim de um nível, né, de níveis tão diferentes um do outro. Né? Dá para trocar Joãozinho por Mariazinha tranquilamente. Muito bem. Aí o Flamengo sofre, empata o jogo. Mas está vendo só, foi porque ele poupou o time e tal. Não, acho que o que ele fez é absolutamente natural. O que foi ruim foi essa explicação que a Marília apontou. Quer dizer, fica quieto, não tenta explicar algumas coisas que são inexplicáveis, né? Ou seja, o Vasco do Diniz não é time para colocar medo em ninguém, principalmente para quem tem mais de 70% de aproveitamento, um dos elencos mais caros do país e disputa título. Pois é, o Flamengo fez um jogo ruim, porque apesar de ter saído na frente, é um Flamengo que viu no primeiro tempo ainda o Vasco dominando a partida e depois empatou e não teve como o Palmeiras, por exemplo, quando colocou a tropa de choque, definiu o jogo contra o Fortaleza. Ok, o Fortaleza, o Vasco, o tamanho do clássico, a rivalidade, está tudo envolvido aí, está tudo certo. Mas o Palmeiras, quando colocou a tropa de choque, o Fortaleza não viu a cor da bola. Ontem o Felipe Luiz tentou alguma coisa e deu na mesma, Piperno. O Pedro até teve oportunidade, não fez e tal, e não é sempre que vai fazer, não foram lances tão fáceis, mas que num dia bom poderia ter feito, mas o Vasco também, né, teve lá os seus momentos, o Rossi chegou a fazer uma grande defesa. A verdade é que o Flamengo não jogou bem. Agora, não jogou bem não é porque o técnico trocou vários jogadores, até porque no segundo tempo ele colocou mais três daqueles que iniciaram. Ou seja, ontem, o Felipe Luiz utilizou, em momentos diferentes, é verdade, 8 dos jogadores que iniciaram a partida contra os Estudiantes. Então, não é que ele colocou um time qualquer, não fez isso. Agora, realmente, o Flamengo jogou mal, jogou abaixo do que pode. Essa é a realidade. Ou seja, no pós-Copa do Mundo, o Flamengo empatou 3 jogos e perdeu 1, e o Palmeiras empatou 3 e não perdeu nenhum. Ou seja, o Palmeiras tem um aproveitamento no pós-Copa melhor. O Palmeiras já é líder do campeonato? Não. Ele vai ter ganhado o Santos fora. É o jogo a menos do Palmeiras. É um clássico, uma partida em tese complicada. Mas é um momento em que o Palmeiras agora só depende dele. Pois é, o Palmeiras, que também tem a Libertadores no meio da semana, na quarta-feira, fez essa opção no sábado, Piper, do 1 ao 11, na verdade, do 2 ao 11. Ele manteve o goleiro e isso me chamou a atenção. A gente vai para o jogo do Palmeiras agora, porque foi um primeiro tempo mal menos, tá? Fez 1-0 gol de pênalti do Veiga, que está nessa situação, foi muito criticado na quarta-feira quando entrou, no momento em que o Palmeiras, com todas as entradas, todas as substituições, foi apenas piora contra o River.
E aí ele volta a fazer um gol, fez ali um desabafo, que é discreto, que está treinando separado, que está com lesão, aparentemente é uma lesão desconhecida, às vezes é uma lesão muscular, agora parece que é uma coisa crônica no pubis, alguma coisa que não é muito claramente explicada, mas é um Palmeiras que no segundo tempo melhora muito. Agora eu te pergunto, Pipero, por que então o goleiro jogou, se não jogou ninguém? Tem a ver com essa instabilidade apontada na quarta-feira. Talvez o Abel não quisesse recolocá-lo de novo diante do River. Ainda tem uma questão com o Carlos Miguel no treino. Eu acho que tem mais a ver com uma dúvida aqui que surgiu no caso do Everton. Mas, de qualquer forma, eu achei estranho manter o goleiro. Eu também. Você sabe que eu vi em algumas prévias aí, de escalação do Palmeiras, claro, gente especula, tem fontes lá e tal, que a dúvida estava entre o Lomba e a estreia do Carlos Miguel. E, de repente, nem uma coisa nem outra, e ficou o Everton. Né? Mostra que, realmente, me parece que, pelo menos por enquanto, a confiança do técnico no goleiro Everton está inabalável. Talvez o Abel tivesse tido a intenção exatamente de passar esse recado. Eu acho que foi para retomar a confiança, porque de tudo que aconteceu no Monumental, acho que ficou mais claro, mais marcado, inclusive para a arbitragem, a questão do Everton. Né? Não porque o gol tenha sido, o gol do River ter sido uma falha dele, mas pela sucessão ali no finalzinho de instabilidade ali naqueles escanteios e dos dois lances capitais. Um que não foi dado, um que foi dado, mas depois o impedimento tirou, que deixa o Everton como um personagem que vai ser observado com lupa na quarta-feira, né, Pipo? Sem dúvida nenhuma, porque assim, o Everton é um grande ídolo da história e tal, remanescente com o Gomes e o Veiga, que hoje está no banco, né, do grande Palmeiras bicampeão da América 2021. Para tudo isso já foi falado, porém, ele talvez seja o titular mais contestado do time hoje. Né? Ele, assim, do time titular do Palmeiras, talvez ele certamente foi o jogador de pior atuação no grande jogo que o Palmeiras fez em Monumental na quarta-feira. Essa é a realidade. Ô, Pipo, e a entrada? Eu vi você falando um pouco lá no seu outro CNPJ. A entrada do Andreas Pereira marca também uma questão em relação à quarta-feira. Queria que você falasse um pouquinho dessas substituições e do lugar que ele ocupou em campo quando ele entrou. Não, o que eu tenho repetido sobre o Andreas Pereira é assim: ele pode não ser, talvez, o melhor jogador que o Palmeiras tenha contratado em 25. E já são 12, 13 reforços. Muita gente. O ano da história em que o Palmeiras mais gastou, mais investiu. Ele é um ótimo jogador, mas é discutível se ele é ou não o melhor de todos. Só que ele é o mais importante de todos. Porque o Andreas Pereira, ele claramente diminui, talvez até anule, a grande vantagem que o Flamengo tinha sobre o Palmeiras, que era exatamente no meio-campo. Acho que os dois têm defesas fortes, ótimas opções de ataque. Acho até que o do Palmeiras agora se encontra num momento um pouco melhor, depois da fixação da dupla. Mas no meio-campo, o Flamengo tem mais, digamos, recurso técnico que o Palmeiras. O Andréas, a presença dele, certamente anula isso. É um jogador muito técnico, um jogador inteligente na ocupação de espaço, chuta bem, e com ele o Palmeiras ganha muitas, mas muitas alternativas táticas. Ele pode ser o 8, ou ele pode ser no Palmeiras um meia, o que aconteceu lá no Monumental, ocupando uma faixa mais parecida com aquela do Gerson no Flamengo. O Flamengo tinha os dois volantes e mais o Gerson um pouquinho aberto. Né? O Gerson tinha deixado de ser o segundo volante para atuar um pouco mais à frente. Com o Andréas também pode acontecer isso. Né? Então, os dois volantes que já estavam atuando, mais o Andréas, a dupla e um outro jogador, que no caso é o Felipe Anderson, que voltou a jogar bem. Então, eu acho que ele é importante também por isso e porque ele encurta espaços. Os caras de ataque vão ter sempre a aproximação de um ótimo jogador de meio e os caras de meio campo vão ter o seu trabalho mais bem distribuído com outro cara que pode atuar também na ocupação de espaço.